nesse momento com meu amigo, meu brother, Ednei, da banda Utópicos da Ilha. Hoje é o Ednei da banda, né? Mas o Ednei que é um cara múltiplo também. Ednei, obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui na rádio e pelo Facebook da Rádio Noesc também. Daqui a pouco a gente vai estar no ar. Vamos estar falando sobre a banda Utópicos da Ilha, vamos estar falando sobre uma banda chamada Ludovic, uma banda paulista, né? Que não surpreendentemente me agradou muito a sonoridade dos caras, uma banda bem diferenciada, né? A gente vai estar comentando e tocando na íntegra no Veteranos dessa quinta-feira. Ednei, obrigado. Fala um pouco sobre você, cara. Quem é esse cara? Da onde que você fala? Como é que tá o tempo por aí também? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Zé, pelo convite, né? Eu tô falando de Goiânia, Goiás, que tá um calor. A gente entra agora na seca do Cerrado. Tem chuva já tem 2 meses, né? E só vai chover agora em outubro. Então tá muito quente, muito seco, ao contrário daí. Bom, meu nome é Ednei, né? Eu sou guitarrista do Tópicos da Ilha, também sou professor de filosofia, faço outras funções por aí, pesquiso filosofia também. E minha grande sacada de rock and roll é tocar numa banda alternativa, né? Eu falo de uma cidade que a gente tem aqui os 2 maiores festivais do Brasil de música independente, que é o Goiânia Nós, né? E o Bananada. Também tem o Vaca Amarela, que é um pouco menor, mas é um festival grande. Tá rolando ainda? Tá, agora montado por causa da Sim. pandemia, né? Inclusive o Bananada aconteceu, era para acontecer esses dias. Mas está muito forte. Ano passado o festival foi gigante, gigante, gigante. Rola e rola com muita gente. Claro que mudou muito, né? Os festivais antes era curioso, quando a gente era moleque, ele era para 30, 40 pessoas. Sim. Hoje é festival para 15 mil, 20 mil pessoas, né? É um negócio assustador. Tu viu crescer. Vi, cara, eu fui, é uma coisa curiosa, assim, né? Tipo, eu fui no primeiro, no segundo Bananada, em 2004, 2003. E hoje é um festival gigantesco, gigantesco, e é bom, é muito bom, né? Ver essa galera crescendo, ver as produtoras daqui fazendo coisa desse tamanho, né? Tem artistas do mundo inteiro hoje que tá vendo que tocar. Quanto provinciana é Goiânia ainda, apesar de ser uma capital, sei lá, 3 milhões de habitantes, quase, é isso, né? É 2, né? 2 milhões, assim, com a 2 região. milhões, tá. Só que é a província. Próxima do lado de Brasília, né? Capital do país. Quanto é provinciana ainda para se fazer rock, Ednei? Cara, isso é uma pergunta muito massa, porque assim, Goiânia, eu falo que Goiânia tem uns contrastes muito estranhos, porque assim, a gente também tem um mega festival sertanejo aqui, o Vila Mix, tal, a cidade para, e é um negócio gigante. Só que assim, é muito doido, porque tem esse lance do sertanejo, desse lance de celebração da província, da cultura do sertão, e também tem a galera do rock and roll. Claro que não é tão fácil assim, a gente às vezes deu uma caída, principalmente por causa das questões de lei de fermento cultural, né? A gente teve uma série de problemas aí nos últimos anos, mas apesar de ser província, a gente já consegue fazer coisas muito interessantes, né? A gente está próximo de Brasília, Brasília é uma cidade extremamente rock and roll, né? Uma cena punk de Brasília, e as outras bandas que vão surgir nos anos 80, dali é muito forte, e Goiânia ainda mantém muito isso, né? Nos momentos fora pandemia, todo mês, né, pelo menos tinha 2 momentos ali de show, né, de festival ou de alguma coisa independente. A gente tem aqui o Grito do Rock, que estava acontecendo, né, todo mês. Então, assim, há um movimento da música alternativa muito forte, tem muito estúdio, né, de banda independente. Então, é curioso, mas apesar da nossa província, toda a ideia da província, porque de fato Goiânia tem essa questão muito irrigada ainda, é um fator da cidade. O alternativo grita aqui. Grita de uma forma estranha, né? Chega a ser... Parece que a galera fala, rock and roll no Centro-Oeste, e há muito mesmo. Brasília é mais moderna nesse sentido, tu quer dizer? Não, Brasília surge de modernismo, né? É engraçado, a gente pensa em Brasília, a gente pensa numa cidade que vai surgir ali já de um conceito de modernidade. Sim. Apesar de que o gênero característico goiano ocupou o mundo inteiro, o Brasil inteiro, né? Que é o sertanejo. Brasília é uma cidade que tem uma pegada rock and roll muito forte, né? O Festival de Brasília, né? O Abril pro Rock é um negócio, o Porão, perdão, é um negócio gigantesco. O Porão é um negócio muito massa, que também diminuiu um pouco de tamanho por causa das questões culturais, mas que continua muito forte. E principalmente no som mais...
Porque Brasília ficou naquela coisa do som mais cru, né? Do som mais, a gente pode dizer, o punk, o grunge, o rock and roll mais clássico. Goiânia, de uns 5 anos para cá, as bandas que ganharam destaque são bandas, a gente pode chamar de banda indie, né? O Carne Doce, a Black Dog Sharks recentemente, assim, Violence, que são bandas mais de uma pegada mais... Bugarins é Goiânia também? Oi? É Goiânia, né, Bugarins? Goiânia, sim, daqui de Goiânia, Bugarins. Tá fazendo muito sucesso, são bandas de uma pegada mais indie, um rock and roll um pouco mais diferente, mas que também tem uma extrema qualidade. Tem uma banda que eu gosto muito daqui, né, o The Galo Power, por exemplo, que é uma baita banda de blues, assim, rock and roll meio blues, lançou um álbum recentemente, tem 1 ano, e muito forte ainda, uma banda muito forte. Então, assim, tem essa coisa, mas hoje a gente está num cenário mais indie aqui em Goiânia. Brasília tem bandas que ficaram no imaginário popular do Brasil, ainda estão há muito tempo, né? Paralamas, Legião, Legião, Plebe, aquela coisa toda, né? Goiânia ainda me parece que não teve, pelo menos, nesse sentido, né? Só para quem está ouvindo e não sabe, quantos quilômetros Goiânia de Brasília? Cara, dá 180 quilômetros, né? Até chegar na região da cidade satélite. É perto, 2 horinhas de carro, é pertinho. Mas realmente, Goiânia chegou no cenário diferente da música, né? Porque Sim. Quando os anos 80 estava gritando rock and roll, a gente estava gritando Christian Ralph. E aí, o que importava, que exportava, era outra pegada. Apesar de já existir bandas nessa época, 80, 90, já tinha bandas de rock and roll aqui em Goiânia, mas era um cenário muito pequeno. No começo agora desse século XXI, principalmente com a Monstro Discos, que é a grande produtora de música alternativa aqui, o negócio cresceu muito. Só que como você falou, né, teve bandas que tocou no mundo inteiro aí, como Bugarins, por exemplo, mas que ainda não marcou a música popular. Até porque eu não sei se o rock and roll vai ter esse poder ainda. Isso que eu ia perguntar para ti, o quanto importa, né? Acho que hoje com essa ideia de Spotify, a forma como transmite a música é muito diferente, né? A gente nem consegue mais, né? A ideia de um CD, de um álbum, com encarte, praticamente já deixou de existir. E a própria ideia do popular, né? Assim, acaba que a gente vai ficando cada vez mais em bolhas, né? Vai ficando nicho. Então, bandas tipo, igual Paralamas, a Plebe, né? Que fazia turnês, mega shows, talvez a gente não consiga mais emplacar. Eu acho que as pessoas, os roqueiros, digamos assim, os fãs de rock do Brasil, eles são um pouco viúvos, né, daquela geração 80, e acredito que aquilo não foi algo inédito no Brasil, né, que aquilo sempre existiu e que aquilo é um pouco do nosso jeito de ser, né, e na verdade foi uma década, nunca teve isso antes, né. Teve rock antes no Brasil, óbvio, teve, desde o começo do rock, e sempre teve rock bem feito sendo feito no Brasil. Mas essa geração 80, que ficou no imaginário popular, que transformou, fez as canções tocarem o tempo inteiro no rádio, foi um momento único e próprio que as mesmas pessoas que estavam cantando Legião Urbana em 1989, em 1990, estavam cantando o Chitãozinho Chororó, saca? É a mesma geração, quer dizer, aí fica um pouco com essa ideia, não sei se tu concorda, essa ideia que antigamente que era bom, antigamente que tinha música boa, rock especificamente, né? Não, eu concordo demais, porque é no mínimo curioso que a gente passa, assim, tem muita gente, eu faço essa pra uma piada, eu lembro quando saiu um álbum da Beyoncé, o Lemonade, que eu falava que era o álbum mais rock and roll do ano, o álbum da Beyoncé, porque esse era um álbum de protesto, etc., porque o rock and roll perdeu esse protagonismo, né? A galera rock and roll dos anos 80, hoje, boa parte são conservadores, né? A gente vê o vocalista do Pancel, o Felipe Anselmo, vocalista do Panteras, que apoia o Trump. Né? É um negócio estranho ver como é que tanta gente do rock and roll, né, daquela estética tão agressiva e polêmica, passou-se o tempo, né, e essa galera foi para outra pegada. E eu acho que foi um fenômeno que teve nos anos 80 do rock ser a música mais popular do Brasil. E não só aqui, isso aconteceu na América Latina toda, né? Na Argentina foi assim, no Peru foi assim, no Chile foi assim. Sim. E acabou que esse fenômeno mudou. Nos anos 90 os estilos vieram outros, e aí você vai ter, a coisa vai ficando mais pop, né? As bandas que vão vir depois são bandas bem mais pop, etc. E até a gente ter hoje uma coisa aí que mistura sertanejo com popular, que ocupou esse lugar da música tocada, da música, que a gente pode dizer, da MPB, né, da popular brasileira. Não que o rock não tenha mais esse lugar de fala, eu acho que tem, sabe? Sempre vai ter, na verdade.
Inclusive, é curioso, porque assim, o rock and roll ele perdeu um pouco do lugar de fala. E as bandas que a gente tem hoje, a maioria não fazem música de protesto, né? Aí é só a cena underground, é o punk, é as bandas alternativas que essas estão gritando, fazendo música de protesto, né? A minha banda, por exemplo, a gente faz música de protesto, a gente faz música falando da atual situação do governo, a gente faz música questionando a sociedade. Sim. Porque é isso, o rock and roll ele é um diário, né? Ele é para contar o que está acontecendo. Ednei, já que tu comentou sobre a tua banda, vamos entrar no ar aqui pela rádio também e já iniciar esse papo sobre o Tópicos da Ilha? Maravilha. Vamos lá então, tá tocando um Queen por aqui. Ah, coisa boa. Entrou um Queenzão aqui. É? Entrou um grito do Queen aqui na cabeça, que é a coisa mais maravilhosa. Vamos lá então. Cinco e 25, veteranos por aqui ao som de Queen com Fat Bottom Girls. Veteranos, nessa quinta-feira, como você sabe, a gente sempre traz convidados ou resenha de discos clássicos do rock mundial toda quinta. Devido ao isolamento, a gente não tem trazido ninguém no estúdio, porém, de vez em quando a gente consegue bater um papo através da internet, através das redes sociais. E hoje eu converso, já estamos ao vivo há 12 minutos pelo Facebook, e agora entramos, respeitando os intervalos aqui da Rádio Noesc, entramos no ar com o meu amigo Ednei, da banda Tópicos da Ilha, diretamente de Goiânia, Goiás, falando com a gente sobre a banda, e daqui a pouco a gente vai dar uma resenhada no disco da banda Ludovic, uma banda paulista, que o Ednei trouxe, né, nos apresenta para a gente conhecer. Um disco de 96, é isso? Se não me engano. É 2000. 2000? Tá, beleza. 2006. 2006, tranquilo. Eu achei que 2006 era a comemoração dos 10 anos do lançamento do disco. Beleza, tudo certo. Ednei, obrigado. E a gente estava conversando aqui pelo Facebook, falando sobre a cena goiana, falando sobre a cena brasileira, anos 80, rock de Brasília. Quem quiser conferir, depois vai estar disponível também no Facebook a entrevista na íntegra. E agora eu quero... a gente chegou no ponto do Tópicos da Ilha, que é a banda onde você é cofundador e guitarrista, né? Compositor também, acredito. Sim. Compositor também, massa. Fala um pouco para nós, então, você mora em Goiânia, que ilha é essa que tem em Goiânia, onde existem esses utópicos? Que história é essa? Pô, obrigado, Zé, pela pergunta, obrigado pelo convite novamente, cara, massa demais estar falando contigo. Cara, eu gosto da pergunta, né? Que ilha é essa? Goiânia é uma cidade que tem muito rios, para quem não conhece, é uma cidade que todo lugar que você vai tem um rio, e o bairro que eu cresci, que é o bairro Goiá, é o bairro cercado por rios, né? Eu chamava carinhosamente de uma ilha, por isso Sonhadores dessa Ilha. Tem uma inspiração poética de Thomas Morse, na Utopia, mas a banda surge no bairro Goiá, nada mais honesto, né, de que falar de onde nós viemos, né, que é esse bairro, e como é que isso repercute na nossa vida. O Tópicos aí tem muita letra que fala de Goiânia, que explica um pouco dessa molecada de Goiânia da primeira década desse século, né, a gente começou em 2004, e estamos até hoje compondo coisa nova, fazendo um trampo de reflexão. A gente tem a baladinha, mas na maioria das músicas que refletem sobre a atual situação do Brasil. E é curioso que a gente está envelhecendo, as letras estão mudando também, né? A gente vai amadurecendo algumas coisas, ficando um pouco mais sofisticado em alguns pontos. Tu cita aí o bairro, né? Que é uma ilha cercado por rios. Quanto a banda de vocês, daqui a pouco a gente vai ouvir, porque já tem um single lançado, a gente vai ouvir a sonoridade, mas como eu já conheço, tem algo mais rasteiro, mais sujo, mais quase um punk, um pós-punk, né? Essa mistura, nesse sentido, a gente poderia citar várias referências aqui, mas eu quero saber o quanto que essa geografia influencia no som da banda. Pô, muito bom, cara. É muito massa, a gente vai ver, porque assim, Goiânia é uma cidade, como eu falei mais cedo, a gente estava conversando, Goiânia é uma cidade de muita música alternativa, mas muita mesmo, né? É até surpreendente o que sai para fora. A gente pensa só toca sertanejo aqui, e muito pelo contrário, a gente tem grandes festivais, rola muito rock and roll aqui,
E quando a gente começou a tocar, né, lá em 2004, eu era grungeiro, eu via Nirvana, né, assistia essas coisas, e a estética da cidade, como que a cidade nos conduziu, foi gerando nosso som, porque a gente nunca parou assim, para sentar com banda e falar, nós vamos ter características de determinado grupo musical. Cada um Aham. chegou com a sua influência e foi fazendo, e criou esse som. Eu também defino como um som quase um pós-punk, né? É um som nervoso, tem uma outra música mais suave, mas a maioria das vezes é muita guitarra para baixo, muita distorção. Só que é aquela coisa que representa a urbanização da cidade, representa como que nós, né, jovens que estavam tentando ler uma cidade ali, e muita coisa das nossas angústias também, por isso que eu até escolhi o Ludovic, porque é uma banda que combina muito com esse momento ali, que quando eu comecei a tocar, né, no começo desse século, como é que estava o país, tem todo um cenário que está por trás da música, né? A música ela não é por si só, ela tem todo um contexto que aí, quando a gente entende faz muito mais sentido. Tem uma estética da precariedade também, né? Eu imagino, às vezes, o pós-punk, o punk surgiram. Pós-punk tem um pouco menos, né? Mas o punk surgiu um pouco dessa coisa do eu não sou um instrumentista, e eu preciso me expressar, né? Quer dizer, eu não tenho um estúdio incrível para gravar, mas eu tenho um estúdio na garagem e é esse som que vai sair. E isso é bacana. E eu curto muito, porque tu trouxe o Ludovic é São Paulo, né? Sim. Quer dizer, são duas metrópoles, saca? E foi São Paulo que teve aí a grande explosão do punk e Brasília, que é do lado de Goiânia. Essa geografia muito bacana, muito legal. Nesse sentido, o que eu quero saber de vocês, né? Essa amizade que você falou desde 2004, a banda não parou teoricamente, né, Ednei? Como que essa amizade também constrói essa sonoridade? Porque, como tu falou, é uma sonoridade mais braba, que tem atitude, né? Mais dedo na cara, mas também eu vejo pelas fotos da banda, vejo pelas conversas, tem uma afetuosidade muito, muito bonita, né? Entre todos da banda. Como é que é isso na cabeça de vocês? Então, é muito interessante, porque assim, o baixista, que é o Bruno, eu conheço ele desde 98. A gente fez quarta série juntos, cara. Né? O vocalista eu conheci já com a formação da banda, e o baterista em 2002, 2003, né? Ele é irmão de um grande amigo meu, irmão mais novo. E assim, eu sempre faço uma piada que tem gente que reúne no sábado para jogar bola, né? Eu reúno no sábado para tocar rock and roll. É o meu Aham. esporte semanal ali, eu reúno com meus amigos para tocar 2 horas no estúdio. A gente tem muito estúdio mesmo. Então a gente sempre fica ali no lugar, tomando alguma coisa, conversa muito. Essa é a ideia, não é só tocar. Hoje a gente sai muito na casa do baterista, e é aquela coisa precária mesmo. A gente surgiu de uma forma muito precária. Quando a gente começou a tocar, a gente não tinha instrumentos. A gente pegava emprestado com outros amigos que já tinham banda. Aí depois compra uma guitarrinha aqui, compra um baixo, mas né, eu fiz até uma piada. O baixista da minha banda ficou 10 anos com o mesmo encordamento, cara. O encordamento dele tinha uma década. Então, assim, é muito precário, mas boa parte da coisa a gente nem usa. Porque tem que ser assim, né? Tem que ser essa coisa mais suja, no sentido não ruim, mas no sentido de que, pô, essa é a nossa expressão. E a gente é muito amigo, porque independente de estar tocando junto, né, a gente parou assim de tocar, às vezes, pô, um ano sem ensaiar por causa de algum motivo, mas nunca parou de tocar de fato, a banda nunca parou. E a gente, mesmo não tocando, saía para tomar alguma coisa, para conversar, liga um para o outro, conversa, né, viaja junto, porque antes de mais nada a gente é amigo. E isso Sim. para compor é incrível, cara, porque o nosso processo de composição ele é muito particular, assim. Normalmente eu faço muita melodia, e o vocalista, o Humberto, ele é maravilhoso. Assim, o cara tem uma noção de poesia absurda, ele tem muita poesia. Eu falo, Humberto, compus essa música, eu tava sentindo tais coisas. Ele, não, acho que eu tenho uma letra aqui, ou às vezes ele escreve ali e me mostra, a gente corrige uma outra coisa. E vai criando junto, aí chega o baixista, é o músico mais talentoso da banda, eu sempre falo isso. Ele chega e fala, peraí, esse aqui vai ficar melhor aqui, e o baterista, que era um cara que veio do rock and roll pesado, né, o cara tocava Kiss, essas coisas, metal, e aí junta tudo e cria essa estética nossa. Né, a música nunca é a figura de um, mas é esse coletivo, aquela coisa separada a gente não é muita coisa não, quando junta que fica interessante. Eles também têm outras profissões, além da banda. Sim, o vocalista ele é projetista, o baixista ele é filósofo também, formou em professor de filosofia,
e o baterista é mecânico industrial, né? Cada um foi para Massa. uma área, assim. E todo mundo, né? Acabou que a gente continuou, a gente mudou suas profissões, cada um foi para uma área, mas todo mundo continuou tocando rock and roll, e não só hoje a gente varia um pouco, né? Mas continuou tocando firme. É variado, mas como tu disse, já tem duas pessoas que estudaram filosofia, você tá aí terminando o mestrado também em filosofia, e eu fico pensando como é que a filosofia se encaixa nesse som também, né? Claro que a gente tem exemplos mais no pós-punk, né? O Morrissey, o Joy Division, o Legião Urbana aqui também, né? E o próprio Ludovic. Rola, porque muitas pessoas ficam imaginando, por às vezes sem saber, né? Que letras mais elaboradas, primeiro que letras filosóficas têm que ser bem elaboradas, né? No sentido rebuscadas, né? E que quem vai poder cantar letras filosóficas é só o Milton Nascimento esses caras. Aí tu pega a filosofia, sei lá, pega o Nietzsche, não sei se vocês fazem isso, acredito que sim, e colocam numa guitarra pesada e suja, né? Como é que é isso para vocês? Como é que essa estética se relaciona também com a filosofia? Cara, antes de letra, a gente vai falar de sonoridade, né? Exato. É um negócio muito interessante, porque quando eu vou compor ali, principalmente a parte instrumental, eu tô ouvindo alguma coisa, até tem essa música que a gente vai rolar, que é Unidos pelo Mal, né? Essa música eu tava ouvindo Chico Buarque, quando a gente compôs o instrumental dela. Era nem rock and roll e tal. Só que, o que acontece? Quando a gente tem essa mentalidade da crítica, a coisa ela não soa somente na letra, mas também no instrumental. A gente fala muito de poesia, de filosofia. Tem uma letra nossa, eu gosto muito, que é uma chamada Coisas Inúteis. E assim, a gente quando vai ler a letra, essa letra foi composta pelo vocalista, Humberto Pazzotti. Cara, e ele fala uma coisa, né? Vou até citar, porque eu acho que vale muito a pena. Que ele fala sobre a ideia do surgimento do bem e do mal. Cara, e olha tanto que é interessante que ele fala, né, que ele teve a raiva dos mais raivosos, que é a mesma raiva que incorpora o mal, que foi criado pelo mesmo que criou o bem, só que num dia não tão legal. Isso é lindo, velho. Isso é lindo, assim. Aquela coisa de que o bem e o mal têm a mesma origem, só que às vezes a gente cria as coisas, né? E isso é Agostinho, por exemplo, né? Quando você vai ver a origem do mal, você vai ver essas discussões filosóficas em vários caras. Você não precisa falar para esse aqui, segundo Kant, não. Até porque muitos deles eram romancistas, né? Eles escreviam também numa forma enquanto romance, né? Não, principalmente a filosofia de Agostinho, né? Quando a gente lê Agostinho, é bonito, ler Descartes é muito bonito, né? É caras que você lê, ou lê esses mais modernos, como Nietzsche, por exemplo, você lê e fala, pô, que negócio massa. Sim. E boa parte, porque a gente mistura muita reflexão política com reflexão pessoal, né? Então, uma música que eu gosto muito, chama Baixa Estima, que é a música que assim, ela surgiu de um contexto totalmente aleatório, e a coisa, a letra, ela foi evoluindo sem precisar mudar a letra. Porque nós, enquanto intérpretes da canção ali, mudamos a nossa concepção da própria música. Então, às vezes, a letra já existia antes, e aí a gente mudando nosso pensamento, evoluindo, estudando, a nossa compreensão daquela canção é outra. E acaba que é como se a obra existisse independente da gente, né? E a gente fosse somente, apesar da gente ter composto aquilo, a gente vira analisar espectadores, né? Ou pessoas que analisam a obra. É um negócio muito massa, cara. Dá pra ver que tu tem paixão por essa dinâmica, né? Assim, quando a gente começou a tocar, eu até fazia piada, porque assim, a gente não sacava, a gente tocava e não sabia muito bem o que estava tocando. A gente queria fazer barulho, queria tal. A gente não entendia muito das letras, às vezes o vocalista fazia uma letra super complexa, vamos botar um punk aqui, 3 acordes em cima. Aí quando você vai amadurecendo, você começa a dar muita atenção para a letra. Você começa. Às vezes você já toca essa música há 5 anos e você nunca tinha reparado que, nossa, cara, olha tanto que essa frase aqui é boa. Ainda bem que a gente evolui, né? O Diego mandou mensagem, Diego Moreira, conhece? Deve ser, conheci. Ele perguntou por que vocês nunca tocaram Raul? Por quê? Não, é mentira, a gente tocou sim, cara. A gente toca Tu És o MDC da minha vida. A gente toca, eu já toquei, tente outra vez.
com muita distorção. Quando eu toco no trabalho, eu coloco tanta distorção que nem parece Raul. Tem uma história engraçada, Zé. A vez a gente foi tocar no 15 anos, cara. E aí a gente tocando num baile de debutante, isso? Baile de debutante, isso mesmo. Era da namoradinha do baterista na época. Só que antes rolou uma outra festa de um grande amigo. E nessa outra festa eu tinha tomado algumas bebidas a mais, né? Então eu já cheguei no 2 shows no mesmo dia. Cheguei no segundo show, já não estava tão bem. E aí a gente tocando lá, dentro do possível, né? E aí o galera começou a pedir para tocar Raul. Aí o vocalista começou a tocar música nossa, falando que era do Raul Seixas. Ele, olha, essa música aqui foi proposta pelo álbum tal, um álbum que quase ninguém conhece, que chama Quero Ser um Pôster. E a galera curtia, velho. E a galera pirava. Tinha pessoas que até cantou, mesmo sem conhecer. Porque, cara, que maravilha. Raul é genial, mas tem muita gente que não conhece nada e fica pedindo, né, pelo simples bordão da coisa. Tocar as clássicas. Não, mas acontece, cara, eu já vi cara fazendo isso, me mandar poemas, por exemplo, tem amigos que escrevem poesia, me mandam poemas e dizem, o que achou desse poema? É do Augusto e Campos, né? E aí eu dou uma olhada, tipo, realmente é bom, né? E eles, não, mas na verdade é meu, saca? Aí tu já diz, então é mais ou menos, já que é teu, né? Mas isso acontece e é engraçado, que massa. Ednei, seguinte, cara, como é que vocês estão aí do disco? Vocês estão planejando lançar um disco? Eu sei que já tem um single agora no Spotify que a gente vai ouvir. Como é que tá isso? Como é que tá os planejamentos? Só a pandemia às vezes produz coisas estranhas, né? A gente tinha ano passado gravado um EP no Estúdio King aqui em Goiânia. Nosso grande amigo Vitão, um cara assim, um estúdio massa, já produziu Raimundos e outras bandas de rock and roll. E a gente tinha gravado um EP para um festival que ia rolar aqui, de uma cervejaria. A gente gravou, tá, a gente escolheu uma música. Tinha que escolher uma música para dar para esse festival, mas banda, né? 2 horas no estúdio, a gente tocou um monte de coisa. Tocou ali, e a gente pegou, pô, tem 7 músicas aqui que ficaram boas, né? E a gente selecionou e vai lançar agora, né, esse pequeno EP aí, com 7 músicas, tá? No processo de mixagem, tudo deve ser. É o primeiro gravado? É o primeiro EP, cara. A gente lançou esse single. Porque antes a gente só tinha coisa no YouTube, a gente não tinha essa preocupação de registrar o som. A gente queria tocar, a gente tocava em tudo quanto é festival que tinha na cidade, né? Chamava, a gente ia, mas não tinha o cuidado básico. Pô, vamos pegar esse aqui, filmar, vamos entrar no estúdio. A gente tinha gravado uma vez uma música muito tempo atrás, também para um esquema deste festival, só que agora está mais fácil. A modernidade ela trouxe nessa facilidade, essas mesas digitais, etc. Sim. Então, assim, hoje quase todo estúdio grava num take único. Então a gente, nesse estúdio mesmo do Vitão, todo ensaio ele grava para nós. Ele coloca tudo na mesa. Só que assim, aquela coisa, play, toca. Né? Cru o negócio, então tem um ou outro erro, mas eu gosto dessa ideia, dessa estética, né, de tocar num take único. E aí ele tá mixando, a gente vai lançar 7 músicas, vai sair pelo Spotify. Se tudo der certo, agora em setembro deve sair. Tem uma amiga nossa, Letícia, está fazendo uma arte e vai chamar o nome da música que já saiu, que é Unidos pelo Mal, que diz muito sobre o atual cenário brasileiro, né? Vocês são mal e gostam, né? Que é essa coisa que a gente está trabalhando de uma música forte. Esse EP tem 3 músicas bem pesadas e a ideia é tentar trazer um pouco, né, de reflexão do momento que a gente vive. A gente escolheu essas músicas assim no critério bem interessante. Pô, vamos escolher uma coisa aqui mais, uma balada, uma mais funkeada, e o resto é rock and roll e guitarra. E é isso. Né? E ficou massa. Não perdeu a essência, ainda são os meninos lá em 2004 tocando. Não, uma das músicas que eu mais gosto, que é Sou Eu Mesmo, que é uma música extremamente punk, assim, ela vai estar lá. E eu fico super feliz, assim, que é uma música que não tem sofisticação nenhuma. É guitarra para baixo, não tem solo, a bateria forte, baixo forte, que é uma característica muito da banda. Eu não sou um músico lá grande virtuoso, então não tem super arpejos, modos gregos. Não, é rock and roll, pentatônica, uma ou outra melodia, né? Eu me dou mais um trabalho de fazer uma coisa porque pintou na época. Mas sim, a essência da coisa ainda é muito rock, ainda é muito forte. E é interessante que não é complexo, mas quando junta tudo parece, né? Aquela coisa que fala, nossa, que sonoridade diferente. A gente põe uma flauta, o vocalista toca flauta transversal.
a gente põe uma flauta ali, fica parecendo que é um mega arranjo, é nada, é 4 notas. It's only rock and roll, but I like it, como diz o Mick Jagger, né, que fez essa música também. Gina, eu quero agradecer, cara, obrigado, bom te ver, saudades do amigo, né, assim que essa pandemia passar, a gente espera se ver também, e eu queria, para encerrar, que tu comentasse sobre o Ludovic, né, essa banda paulista que a gente vai resenhar aí na próxima hora, a partir das 6, aqui na Rádio Noesc FM. Bom, assim, eu escolhi o Ludovic, não é a banda favorita dos meus amigos da banda, esse é gosto pessoal, essa é uma coisa particular. É uma banda que eu gosto muito, o vocalista Jair Naves tem uma carreira solo super interessante hoje, e é engraçado que o Jair Naves, quando ele saiu do Ludovic, ele fez um álbum voz violão. E é uma banda que você escutou do Ludovic, é punk, é dedo na cara, é gritaria, é letra pesada. E o Ludovic foi uma banda que, para mim, ela é importante pelo momento que eu comecei a escutar o Ludovic. Eu comecei a escutar o Ludovic no final da adolescência, ali 2005, 2006. Eles tinham um álbum já antes, que era o Servil, depois eles lançaram o Idioma Morto. E o show do Ludovic é um negócio assim, cara, só quem viu para entender, era uma explosão, era uma energia, era hardcore, era gente quebrando tudo, era gente chorando, era gente gritando, tudo no mesmo show. E o Jair Naves, ele é de uma expressão, de uma humanidade. Uma vez eu fui num festival de cinema que tem aqui, o Perro Louco, e o Jair Naves tocou sozinho e tal, e no final eu fui trocar uma ideia com ele, né? E ele tava no camarim, meio assim, encolhido. Cara, eu fui agradecer ele, né, por tanto rock and roll, tanta música boa. E ele me abraçou e falou, cara, obrigado por ter vindo no show, né? E eu vi, assim, a humanidade que é aquele cara. E esse álbum que eu escolhi é o Idioma Morto. E eu gosto muito do nome, porque... o nome é muito curioso, né? Segundo a banda, é porque o que eles cantam, ninguém mais entende. É por isso que é o Idioma Morto. É uma forma de expressar sentimentos que a galera não entendia. Porque... Parece que o último show que eles fizeram, o Jair Naves encerrou o show dizendo: espero que vocês não nos esqueçam. Sim, teve isso. Isso foi de uma turnê. Eles refizeram uma pequena turnê agora, inclusive. Porque a ideia do Ludovic, eu acho que foi assim, foi uma explosão que aconteceu em determinado momento, que precisava. Porque a nossa geração, cara, a gente passou muita situação ruim nos anos 90, né? A gente cresceu, né, de insulto em insulto para se tornar um adulto. Então, assim, a coisa foi muito pós-militarismo, e a gente tendo que se virar e vender, falar, só você consegue, pintou essa ideia de meritocracia absurda no país. E quando a gente chegou ali no começo do século, que as coisas começaram a melhorar, a gente veio um peso muito grande. Sim. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E o Ludovic, a primeira música desse álbum, cara, que começa assim, né? Ex-futuro diplomata, né? E ele fala assim: aquele que liderava a luta se rende à vida adulta clamando por piedade, né? Entregando o currículo em branco e clamando por piedade. Porque ser adulto é isso, né? A gente vai chegar no momento que tem que trabalhar, tem que viver. Eu falo que ser adulto é procurar trabalho, é o maior castrador de vida louca, né? Quando você tem que se adaptar ao sistema. E o Ludovic era uma molecada que tinha que se adaptar, e eu acho que é os caras dando o grito deles, que a gente vai se adaptar, mas a gente vai deixar um grande recado, né? E o recado que fala de muitos sentimentos e coisas que é muito atual, bicho, é um negócio assim, depressão, né, que na época a galera mencionava muito pouco. 2006, né? 2006, cara, a ideia da tristeza, né? 14 anos. Uma discussão sobre masculinidade já tem no álbum ali, que é um negócio muito interessante. O Jair Naves é muito sensível, e ele fala assim, ele se perguntando o que é essa ideia do masculino. Cara, é muito interessante perceber. E é muito poético, muito bonito, saca? Eu senti isso também, eu não conhecia e senti muito isso também, muito, muito. Tudo encaixa, a letra, a melodia, sonoridade. Porque é aquela coisa assim, o que eu vejo do Ludovic é muita sinceridade. Tem coisa ali que eu não teria coragem, talvez, de compor uma música falando aquilo. Eu acho que é de uma exposição tão forte, mas tão forte, que assim, eu já fiz música que expõe uma parte assim que, quando eu falo, dói. Tem canções da banda que é assim. Mas a gente muda um pedaço, fica meio assim, tá uma metáfora, coloca uma coisa por cima.
Ludovic não. Tem muita música do Ludovic que é falada. O cara tá falando. Ele fala, depois de um banquete comprimido, finalmente esse quarto tem uma noite de sono tranquilo. O cara tá falando que tá passando depressão, que não consegue dormir, que ele tá pensando em suicídio. É um negócio assim muito forte, velho. A banda durou pouco tempo, relativamente, mas foi assim, foi muito intenso. E é uma banda que vira e mexe, eu tô aqui em casa, o povo ouve um Ludovic. Aquela coisa assim, um rock. Eu acho que com esse depoimento aí a gente pode encerrar e tenho certeza que quem está ouvindo está bem curioso para estar querendo ouvir esse disco. Ednei, mais uma vez, obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai tocar então o Tópicos da Ilha. E a partir das 6, agora faltam 10 minutos, a partir das 6 a gente vai tocar o álbum do Ludovic Idioma Morto. Grande abraço, brother. Brigadão. Obrigado quem assistiu também a live aqui no nosso Facebook. Sucesso para ti, bom trabalho. Sei que tu tá estudando também. E para ti e para a banda, manda um abração também para todo mundo aí, para a família. Beleza? Muito obrigado. Depois a galera segue nosso documentário que tá no YouTube. Então, cara, esqueci de falar. Da hora. Só ir no YouTube lá e acompanhar. E a gente também tem Instagram, Spotify. Então, busquem na internet, Tópicos da Ilha, que a gente tá por aí. Os caras já estão na pandemia, né? Já estão lançando música no Spotify. Depois, desde 2004, isso? E agora com o documentário da banda. E tá muito legal. E bem legal, cara. Essa conversa que a gente teve aqui tá lá no documentário com todos daí, né, Ednei? Sim. Valeu demais. Obrigado, Zé. Abraço aos queridos utópicos, Humberto, Bruno, Fábio. E agradecer ao meu amigo César Garzola, que produziu o documentário. E é isso aí, galera. Valeu demais. O Tópicos da Ilha, aqui na Rádio Noesc FM. Agora, 17 horas e 51 minutos.